Bom, mas hoje, agora, neste instante, a gente está recebendo a Renata Rohrer, ela é CEO da PLMX Soluções, que é uma empresa de muita referência no fornecimento de consultoria para a indústria digital, os processos digitais no avanço da indústria. Eles são, por exemplo, parceiros da Siemens. A Siemens atua basicamente em automação, digitalização, eletrificação. É a maior da Europa, uma das maiores do mundo, sem dúvida a maior da Alemanha, né, onde é a sede da Siemens. Né, então, eles têm uma referência muito grande e tem um escritório agora aqui em Manaus. Você estava me falando que está vindo uma vez por mês aqui. Renata Rohrer, é isso? Rohrer, é. Rohrer, né? Obrigado pela presença de vocês aqui conosco no ar, ao vivo também, via internet. O nosso Sandro Breval, parceiro do podcast 4.0. Sandro, boa tarde teu aí para você chamar a Renata e já começar a conversa com ela direto daí. Onde é que você está? Oi, tudo bem, coronel? Tudo bom? Estou aqui no escritório de um instituto de pesquisa e devido ao trânsito acabei ficando por aqui mesmo. Mas estou aqui online e temos que usar tecnologia, né? Ah, Exatamente, para isso que ela existe. Às vezes me complica um pouco quando eu estou mexendo aqui no computador. Mas, Sandrão, obrigado pela tua presença aí também, pela tua participação. Você quer começar a conversa com a Renatinha? Eu já pergunto para ela qual é o papel da PLMX aqui no Amazonas, o que ela viu como potencial de mercado, onde o nosso polo industrial de Manaus também está passando por uma revolução 4.0, né? exato, Décio. E a tua pergunta é bem importante porque a gente tem discutido isso, né, no podcast 4.0, tem discutido em diversos programas, em entrevistas, em reportagens. Então, eu acho que é um tema muito forte e nada mais justo e perfeito do que trazer a Renata da PLMX, que ela é uma das que fornece esse tipo de solução para essa jornada 4.0. Um prazer mais uma vez, Renata. Bem-vinda aí. Obrigada, então, pessoal. Eu agradeço o convite, né? É com grande satisfação que eu estou participando a convite do Sandro. Eu fiquei muito feliz, inclusive, de poder compor esse cenário da Amazonas, de Manaus, indústria. Isso daqui entra na veia, né, Sandro? Isso daqui é o nosso dia a dia e é o que a gente tem paixão por fazer. Essa transformação digital, para mim, é basicamente o que corre na minha veia e o que acredito muito que a gente pode transformar algumas coisas. Uma delas são pessoas, processos e sistemas. Né? Tem muito campo para avançar aqui no Polo Industrial de Manaus. A gente já deu alguns passos nesse sentido. A gente sempre discute, Renatinha, que o Polo Industrial de Manaus, se ele não se atualizar tecnologicamente, ele fica para trás, porque o mundo está correndo muito lá fora, né? Eu acho que aqui é um playground hoje de tecnologia que daria para colocar. Né? Por quê? Quando você fala de tecnologia, tecnologia ou indústria 4.0, não é somente falar de tecnologia. Eu acho que é falar de pessoas, processos e sistema. Só que mais do que isso é fazer a junção e fazer o elo delas. Né? Porque todas as indústrias que estão aqui, ela tem tecnologia, ela tem pessoas e ela tem processo. Só que quando você fala de integração de dados e fazer com que o dados trabalhe para a indústria, né? Aí você começa a fazer uma revolução. Né? Uma revolução de melhoria de processo, melhoria de pessoas, melhoria, e isso daqui eleva o nível da indústria daqui da região. Isso vem acontecendo, então a PLMX ela tá no Brasil, então ela começou em São Paulo, a nossa matriz ela é em São Paulo, Santa Catarina, e ela foi crescendo com as indústrias. Então hoje a gente tem uma visão muito, muito clara dessa transformação digital aqui, que tem muito chão ainda. Sandro? Caiu, eu acho. Não, acho que ele tá no ar. Tá ligado, Richard? O Sandro, pode interferir, pode. Quando eu falar Sandro, você já pega a palavra. Ah, tá bom. Na verdade, e pegando o gancho da Renata, Jefferson, uma coisa que a gente tem discutido bastante, né? Que é o nível da maturidade e prontidão da indústria 4.0 aqui no Polo Industrial de Manaus, né? A gente sempre fala aí, Renata, num dos nossos podcasts, que a gente entende que a indústria 4.0 para o polo industrial de Manaus é como se fosse um polo industrial dentro do outro, das possibilidades que nós temos, etc. Só para exemplificar, por exemplo, vamos imaginar que ano passado, né, segundo dados da Suframa, nós vendemos 11 milhões de TVs. Só para dar um exemplo, né? Com a indústria 4.0 a gente venderia 17, entende? Então é um polo dentro do outro, tem muita possibilidade ainda, né? E acredito, como você falou,
essa abordagem sociotécnica de gestão, processo, tecnologia, né? A gente já conversou sobre isso algumas vezes, e obviamente, o crescimento da maturidade das organizações, isso nos dá resultados extremamente férteis. Soluções como as tuas, por exemplo, né, elas fomentam esse tipo de alavancagem, né, Renato? Eu acho que assim, acho que deu muita sinergia quando a gente começou a conversar, sabe, Sandro? Quando você fala de um levantamento da maturidade hoje dentro da indústria, quando você tem dados, né, para poder falar, daqui adiante eu consigo melhorar e conseguir apontar quais são os dados, porque os dados não começam somente na engenharia, está na fábrica inteira, né? Quando você fala de uma indústria, a transformação de um produto. O produto começa com o produto, vai para um processo, isso daqui é o que entrega na cadeia numa indústria. Então, quando você chega no final dessa produção, você entrega o produto final, como que você pode fazer com que isso daqui eu aumente a produtividade, né? Lógico, se você conseguir embarcar as tecnologias fazendo com que eu consiga fazer um gêmeo digital ou consigo fazer uma análise em cima do que já tem de maturidade hoje na indústria. Hoje você tem a primeira camada, que é o RP, e a segunda camada, que é um PLM, né? Hoje o pessoal acaba fazendo tudo na mão. Então eu vejo que aqui na região de Manaus a gente poderia melhorar esse tipo de abordagem para poder apoiar essa segunda camada. Mas como que eu chego nisso? Se você tem eu acho que tem um programa, tem formas de você analisar. Eu acho que o PIM, que é um programa que até o Sandro poderia falar até melhor sobre essa análise de maturidade, a gente detecta que você tem várias camadas que você pode embarcar a tecnologia. Então, hoje, a PLMX ela trabalha com mais de 3.800 softwares da Siemens. Então, a gente trabalha com a plataforma Siemens justamente porque a gente tem uma amplitude para atender a indústria de ponta a ponta, em termos de tecnologia. Mas, lógico, não preciso colocar, não tem uma regra, né, de como fazer, mas tem uma trilha de como seguir. Porque a tecnologia ela tem começo, meio e fim. E você tem formas de fazer isso daí, deixar fácil, não retrabalho. Então a maioria das pessoas não consegue identificar por onde começa, mas sabe que tem essa necessidade de melhorar. E aí como que a gente apoia nessa trajetória, eu acho que faz muita diferença, sabe? Eu não sei se o Sandro concorda, Sandro? Com isso, mas... Concordo, Renato, e até lhe perguntar, dos clientes que você já viu aqui em Manaus, etc., já tem uma carteira de clientes, né? Qual foi o principal, vamos chamar assim, qual foi a principal dor que você identificou aqui? Diz assim, poxa, isso aqui é recorrente em todas as plantas industriais. Nossa, Sandra, agora você vai me colocar numa saia justa, porque realmente tem algumas que são muito específicas da região, que acho que ligar os processos com a tecnologia, eu vejo que tem muita mão de obra você tem muito trabalho, muito braçal e pouca tecnologia embarcada. Então, eu acho que tem bastante coisa para melhorar. Eu acho que o Parque Fabril é uma coisa que eu acho que tem uma capitalização, um capital muito alto em cima de equipamentos, mas muito baixo em termos de tecnologia hoje. É uma questão de formação de mão de obra, preparar tecnologicamente as pessoas para enfrentar esse momento, senão vão ficar para trás. Eu acho que tem uma cadeia que tem que ser trabalhada, seja ela educação, escola, a parte da formação do profissional dentro da instituição ou dentro da indústria, porque hoje a pessoa não é formada para usar a tecnologia para fazer com que a mão de obra faça melhor. Ela é treinada para fazer mecanicamente melhor. Então, eu acho que essa cultura começa um pouquinho antes, né, nessa formação do profissional. Então, mão de obra é um negócio, quando a gente fala de pessoas, né? O segundo é a plataforma. Hoje, as pessoas resolvem pontualmente as coisas, mas eu tenho que ter um ponto mais para cima, que é criar a governança tecnológica. Eu acho que isso daqui, quando a gente tem a governança tecnológica, a gente começa a trabalhar em cima de plataformas, não pontualmente resolvendo problemas para resolver problemas e gerar outros, né? Porque tem que dar fluidez no processo, tem que dar sequenciamento no processo. Tudo que começa dentro de uma fábrica começa de um ponto, tem meio e tem o fim, né? Então hoje a gente começa várias vezes, eu vejo isso que é um negócio recorrente que tem aqui na região também. Sandro, essa governança tecnológica que ela se refere, a gente já chegou nesse estágio, a gente já tem isso
em alguma medida, esse caminho um pouco já percorrido aí? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Se você não estabelecer isso, você não vai fazer descer todos os processos que são necessários hoje e que é a especialidade de vocês, né? São dois pontos, tá? Tem o primeiro ponto que eu acho que é essa análise, para saber em que momento que a gente está. Porque se a gente não sabe onde está, a gente começa de qualquer lugar. Então aí, fazer esse levantamento, entender essa governança, né, Sandro? Eu acho que tem que fazer uma análise de pessoas e processos e sistemas. Não tem como fugir disso. Eu não consigo enxergar somente máquinas. Sandro? Implementar, a gente aqui, por exemplo, numa análise de 1 a 4, a gente está aqui em nível digital, tecnológico, transição e avançado, a gente está em torno de 1,74 em diversos segmentos, né, uma média de diversos segmentos, né, o que implica dizer o seguinte, Renata e Jefferson, nós temos iniciativas nessas diversas camadas que ela falou, mas ainda não estão totalmente interligadas, né? Inclusive a gente usa um nome bem feio para isso, para falar isso, que é o de interoperabilidade, né? Um nome difícil de falar até. Então, na verdade, a gente ainda está em 1,74, alguns têm 1,85, mas na média é essa, o que significa dizer o seguinte: temos iniciativas, tanto de tecnologia da automação, quanto de tecnologia da informação. Nós temos aqui, né, Jefferson, todo um ecossistema de P&D que ajuda muito isso, não é? Mas ainda está faltando essas interligações entre essas camadas que a Renata falou, porque na verdade tudo isso é um fluxo, né? Entra a matéria-prima, sai produto acabado, e essa gestão de valor, se eu não tiver uma governança, vai acontecer com o que a gente identifica muito nas organizações. Esses ciclos que não se fecham, com muito retrabalho, com muito apontamento manual, né? E aí, obviamente, você perde totalmente a governança e o pior disso, aumenta o custo. Eu acho que a gente tem produzido algum avanço. Eu vou citar aqui 2 dados externos aí ao trabalho específico da Renata, da PLMX aqui. A Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus está batendo recorde de empregos e de arrecadação, de receita, né? E isso é um sinal. No que interfere isso, Sandro? Ou são movimentações de mercado que estão demandando mais produtos e isso não teria tanto a ver, vou perguntar de uma forma bem popular, não teria tanto a ver com esses processos todos? Porque você lembra que o superintendente da Soframa falou aí na tua bancada que aumentou o número de empregos, Renata, mas ele também registrou que também aumentou a automação do polo. Então, naquela nossa tese de que isso tem uma esteira muito importante a ser resolvida ainda, mas ele diz, olha, aumentou o faturamento, aumentou o número de empregos, mas também aumentou o número de automação. O que significa dizer é que, na verdade, gente, a indústria 4.0 para a gente, ela tem um impacto no que os economistas, agora há pouco estava aí o economista, né, que foi premiado pelo Corecon, o José Ricardo, o que os economistas chamam de excedente do consumidor. Eu compro uma TV por 100, mas se ela tiver 80, a decisão em relação a esse custo, a indústria 4.0 atinge. Então, portanto, é um impacto muito grande. Então, eu acho que esse é uma esteira, na minha opinião, que está acontecendo no Polo Industrial de Manaus, mas é importante dizer que nós temos uma trilha muito longa pela frente ainda, mas que já começou e tem uma série de iniciativas. Não sei qual é a visão da Renata sobre isso. Eu acho que quando a gente fala de gerar emprego, né, gerou o PIB, eu acho que tem que sair algumas coisas que são pessoas fazendo, braçal, ele só muda de lugar, ele só vai para o ar-condicionado quando você embarca alguma tecnologia, né? Muitas das vezes a gente fala que a tecnologia vai tirar o emprego, não, ele só vai mudar de lugar, né? Ele sai de um posicionamento braçal que o robô poderia usar e ele começa a programar o robô. E isso é cíclico, né? Mas eu acho que a visão é a mesma, tá? Sandro, eu não consigo enxergar muito fora do que você também colocou, tá? Eu acho que tem questões que são regionais. Por exemplo, a gente está lá em São Paulo, então a gente tem mais ou menos umas 380 empresas só em São Paulo, que a gente atua com a parte industrial. E quando a gente começa a identificar algumas questões
qual que é como que está o crescimento de um determinado segmento. Vou pegar a linha agro, por exemplo, que a gente atende bastante, a linha de agronegócio, construção de máquina, equipamentos. Ele é sazonal, ele é cíclico. Então, esse número, ele não remete à quantidade de estou produzindo mais, mas é sazonal. Aqui, no polo, depende da chuva, da seca e tudo mais, isso daqui pode aumentar e ele é cíclico também. Então, eu acho que isso daqui não refletiria mais muito pela questão da tecnologia em si, né? Mas acho que é o momento, talvez, é momento só, acho que não é por conta da tecnologia, sabe? Renata, a PLMX, o que atraiu a PLMX para montar esse escritório e para você estar vindo aqui todos os meses? O que basicamente influenciou a vinda de vocês que trabalham com empresas de ponta tecnológica, digitalização, essa coisa toda em São Paulo, num mercado extremamente ágil e acelerado, óbvio, né? É bem diferente, né? Eu acho que você sai de São Paulo, vem para Manaus, eu fiquei um ano para tentar entender como funcionava o polo, né? E é interessante que quando a gente tomou essa decisão, foi em cima de dados, de novo, né? Então, se você pegar a população, o crescimento em termos de PIB, são os dados, né, que você tem publicamente, você tem um crescimento aqui do polo industrial de 2% referenciado a São Paulo. A São Paulo está em 3%, mais ou menos, né? Então, não é muito diferente, né? Então, o crescimento que tem aqui, se a gente trouxer a tecnologia e conseguir abraçar os 2% para poder apoiar e criar este elo, que nosso papel é trazer a transformação digital e trazer a arquitetura, né? A arquitetura da solução. Então, você consegue criar um backbone, né? Que é uma coluna, uma espinha dorsal das tecnologias, e começar a pendurar para dar fluidez no processo. Na verdade, tudo que a gente vai fazer é fazer com que os dados trabalhem dentro da indústria para poder se movimentar rapidamente, tomar decisões mais rápidas, né? Então, é para isso que a gente traz a tecnologia. Então, hoje a gente trabalha com mais de 3.800 softwares voltados para a indústria. Desde um caso... 3.800? Não é um produto. É um pouquinho maior. Então, quando a gente fala de arquitetura, eu acho que não fica muito claro, às vezes, porque quando a gente entra numa indústria, não é um CAD, não é um CAM, não é um CAI, que são softwares para desenho, para análise, simplesmente para fazer um gêmeo digital de um produto. Eu vou fazer um gêmeo digital de um produto, de um processo e de uma produção. Eu preciso ter isso na fábrica, fisicamente? Não, eu faço tudo isso virtualmente antes, porque eu testo. Testar é o número 1 para você começar a ganhar velocidade e errar no virtual. Eu crio um ambiente virtual, primeiro da fábrica. Testo virtualmente, incansavelmente até chegar no bom. Cheguei no bom, eu faço... Você transporta. Vira a chave. O digital virar o físico. Então, você trabalha virtualmente para poder criar processo, produto e fazer com que as pessoas treinem. Eu não paro uma fábrica para treinar. Não paro uma linha para treinar. Pensa só, a gente atende montadoras de 2 rodas. Eu não posso parar uma linha para pegar um profissional e falar assim, vamos aprender a fazer essa montagem dessa motocicleta, por exemplo. Né? Eu faço isso fora do ambiente, com VR, coloco ele num ambiente fechado e falo assim, olha, vamos fazer a montagem dentro desse ambiente virtual, que é a sua linha. Só que você está vendo aqui, só que eu treino movimentos. Porque eu tenho que ter velocidade. Eu faço com que ele tenha velocidade virtualmente. E ele faz o movimento para até acertar o movimento, para quando colocar na linha, ele saber como fazer. Então, eu não posso parar uma linha. Então, isso daí é uma tecnologia, é VR. Então, eu já estou trabalhando com essa realidade virtual dentro da planta. Quando você fala de Big Data, quando gera dados, você começa a analisar e simular. Então, se eu fiz bem feito e eu consegui um cycle time pequeno, menor do que eu tinha, como que eu faço para agora melhorar? Vamos testar colocando outros ambientes, ou vamos colocar equipamento? Então vamos colocar um equipamento virtual para fazer a simulação desse equipamento para ver como vai funcionar. Eu não mudo uma planta inteira. O custo disso é absurdo, é muito alto. Então por que eu não faço isso virtualmente para ver se aquilo que eu estou imaginando, funcionou. Feeling, eu saio do feeling e eu adorei o Sandro, porque ele conseguiu elucidar o que eu preciso fazer. Então, quando eu entro numa indústria, por exemplo,
eu preciso analisar e entender o processo de cada indústria que a gente entra. Então, eu vou desde a engenharia, processo, produção, levanto pego todas essas métricas para entender onde que estão os pontos que a gente faz o as-is, como está hoje a indústria. E o Sandro ele já faz isso, já com o PIN, eu acho isso sensacional, eu acho que casa muito bem, porque eu consigo apoiar onde ele já fez essa análise, e eu consigo apoiar levando a tecnologia para poder apontar, pegar os pontos para poder elevar o nível de maturidade que ele já analisou, embarcando tecnologia, treinando pessoas e implementando processos. Então, eu acho que a gente consegue casar muito bem. E o trabalho, eu acho que o trabalho não é sozinho, uma pessoa não faz tudo. Eu acho que essa junção e essa comunidade, esse trabalho em conjunto, né, quando você consegue trazer o melhor de cada mundo para dentro do ambiente fabril, a gente tem muito a ganhar. O resultado é inevitável, né? Jefferson, respondendo por que eu estou aqui, porque aqui é um polo industrial sensacional, tem muitas fábricas que precisam ter essa camada, não vejo hoje, eu estou há um ano, eu visitei muitas indústrias e quando a gente mostra essa camada para as pessoas que já elevaram o nível de maturidade, eu acho que tem a maturidade da indústria, a maturidade da gestão e a maturidade dos profissionais que estão botando a mão na massa, né? Então, quando a gente tem esses 3 níveis aqui ajustados, a gente consegue fazer com que a empresa ou a indústria só suba um nível, né? Até na avaliação a gente vai conseguir fazer isso, porque tem as pessoas também para fazer esse, tem que levantar para entender, abre o olho, né? E vamos entender, vamos ver com um olhar de girafa, né? Fantástico. Então eu queria até deixar o convite para você, quando vir na próxima vez, participar do podcast inteiro com a gente. A gente poder, como é que se diz, explorar um pouco mais e aprofundar mais essa discussão, que eu acho que interessa demais a todo, interessa do trabalhador, da entrada da fábrica até a organização, a gerência maior lá em cima. Obrigado, Renata Rohrer, que é a CEO da CLMX, por estar conosco aqui no Meio Dia. Sandro, muito obrigado para você também. O nosso